Síndico, o seu condomínio está com o sistema preventivo contra incêndio em dia? Sistema preventivo contra incêndio nos condomínios. Esse tema é muito importante para a segurança das edificações, das pessoas. Esse assunto tão importante hoje. Nós vamos conversar com o nosso convidado especial, que é o Júlio César Alves Lourenço, que é bombeiro civil, credenciado no Bombeiro Militar de Santa Catarina, técnico em segurança do trabalho e é técnico em enfermagem, brigadista, socorrista, com 17 anos de experiência. Júlio, muito bem-vindo. Muito obrigado. São 17 anos, então, atuando... 17 anos na luta, fazendo o que a gente ama. O que ama, realmente tem que amar, né? Isso mesmo. Eu costumo dizer para nossos amigos, alunos, né, que a profissão de bombeiro, o primeiro passo é saber amar. Que a gente atende todo mundo, né? Seja o rico, seja o pobre, seja o cheiroso e o fedido. Então, o significado de um bombeiro é o amor. E a vida do síndico é bem parecida, Com né? certeza. Porque a gente sabe que tem que realmente amar, porque a gente sabe esses desafios. Júlio, a gente quer saber em relação a essa questão da prevenção de incêndio, cada vez mais a gente vê a responsabilidade do síndico, a complexidade das edificações, mas os primeiros passos para deixar o condomínio em ordem? O primeiro passo são o sistema preventivo, né? Cuidar dos extintores, que muitas vezes as pessoas acham que é um custo adicional o extintor, mas não é um custo. Ah, mas a gente vai ter para não usar. Amém, que a gente nunca venha fazer a utilização disso. Mas se a gente precisar, ele tem que estar apto para a gente poder fazer a utilização dos extintores, né? Por exemplo, o extintor, a manutenção dos extintores, elas são anuais, né? Segundo o Inmetro, todo ano é trocado o selo dos extintores, os lacres dos extintores, que vem esse ano, agora 2025, vai ser púrpura. Então, todos os extintores são detectados em cima dos lacres deles, a cor púrpura, né? Então, todo ano tem que ser feito como o Inmetro pede a validação. Tanto as mangueiras de incêndio também têm validade de 1 ano. Ela tem que passar por um teste rigoroso. Então, por isso que eu falo sempre, procure uma empresa especializada, né? Não procure qualquer empresa que bate na sua porta. Visite a empresa que vai recarregar seus extintores, visite a empresa que vai fazer a manutenção das suas mangueiras, né? Para que tenha certeza que vai ser feito o trabalho adequadamente. Não é qualquer empresa que possa cuidar. Lembre, uma vida ela tem valor. Com certeza. Independente da situação. E prevenir ainda mais, né, o síndico fica mais tranquilo ainda. E quando a gente fala também, por exemplo, dessa questão dos preparos, né? Aqui a gente fala sobre a brigada de incêndio no condomínio e quando existe, se ela abrange também os próprios moradores. Com certeza, a brigada de incêndio é principalmente composta por moradores, funcionários, ok, mas ela é composta por moradores, porque os moradores conhecem bem os condomínios. Mas antes de falar sobre isso, eu queria tocar num ponto muito importante, que são as portas corta-fogo, a gente voltar um pouquinho no sistema preventivo, que as portas corta-fogo, né, que estão nos corredores que descem ou sobem, né, mas as pessoas acham que aquelas portas têm que ficar abertas. Está errado. Que aquela porta, já diz, é uma porta corta-fogo, corta prevenção. Ah, mas ela tem que fazer a ventilação, tem que deixar aberta a calçada para causar a ventilação no meu hall de entrada. Está errado. Ali é para que a fumaça não venha tomar conta dos corredores. Se acontecer sinistro, a gente torce para que nunca venha acontecer nada. Mas se acontecer algum dia algum sinistro, que os corredores, as saídas de fuga, venham estar livres. Que se pegar fogo, por exemplo, num apartamento, a fumaça é densa, então ela vai subir pelos corredores, vai tomar todos os andares por fumaça através das escadas. Por isso que as portas têm que estar sempre fechadas. Ainda mais quando tem gente que coloca um taquinho lá, numa emergência. É isso, né? Mesmo. E outra coisa bem importante, se a porta não fecha sozinha, está errado. Ela tem que ir e voltar e travar sozinha. Então as portas têm que estar sempre fechadas. E lembrando muito bem, não é lugar de guardar bicicleta, porcelanato, saída de coisas de praia, prancha, bicicleta. Lembrem, pessoal, é uma rota de fuga. A gente não quer nunca utilizar, mas se for preciso, tem que estar apto, tem que estar livre para a gente poder fazer a utilização.
E por falar nessa questão de, como comentou ali da prancha e tudo mais, os corredores a mesma coisa, mesmo os corredores dos apartamentos, né? A gente vê ali, todo mundo quer dar um mimo a mais, colocar ali uma plantinha, um aparador, mas não é o ideal também, Não é o ideal. Por isso que a gente sempre precisa cuidar, deixar livre o ambiente para que venha, se precisar, estar livre, né? Outra coisa também muito importante são as iluminações de emergência, que também muitas pessoas acham que é um custo adicional, mas não é. Né? Ela tem que ser descarregada uma vez por mês, ela tem que aguentar no mínimo 1h30. Tem tudo um contexto onde o síndico trabalha bastante, a gente sabe disso, né? E Júlia, assim, ó, antes de eu puxar a questão do treinamento, os colaboradores, como que é feito, me diz uma dúvida pessoal, assim, por exemplo, no caso de incêndio, a pessoa certa, ela realmente correr e ir para a clausura, melhor lugar. É assim, ó, vamos lá. Nunca correr, esse é o primeiro passo, né? Porque eu correr, eu posso tropeçar e vir cair e me machucar. Sempre, digamos, andar rápido. E outro ponto muito importante, nunca pegar elevadores, porque você pode cair numa armadilha, né? E nunca subir, sempre descer para o ponto de encontro, onde entra a questão da brigada de incêndio daí, um ponto de encontro, as rotas de fuga, sempre tem que estar muito bem atualizadas. Porque hoje, digamos, eu moro no meu prédio, eu conheço, eu sei para onde eu vou. Mas se vem um visitante me visitar, ele não vai saber para onde vai, por onde ele vai sair. Tem muitos condomínios aí que são os labirintos, né? São bem difíceis de se achar. Se estão as rotas de fuga, os seus planos estão na parede, se torna mais fácil para os nossos colegas, até nossos parentes virem sair numa rota mais tranquila, né? E para onde a gente vai, né? Sempre tem que estar muito atento a isso. É importante realmente verificar se tem essa planta, né? Já foi em vários condomínios que tem lá a planta, se não tem, adquirir essa planta. E muitas vezes até falar para as pessoas que estão visitando, Com né? certeza. Porque as pessoas que moram em casa não têm, às vezes, a vivência de quem mora em condomínio e a gente sabe os riscos que podem acontecer, né? E então agora, Júlio, fala pra gente, assim, em relação a esses treinamentos com os colaboradores. Boa. A brigada de incêndio com os colaboradores e com os moradores é muito importante para quê? Para eles venham conhecer, fazer a utilização do extintor, saber como usar, que as pessoas acham que é difícil. Não é. Não é difícil. O extintor foi feito sim para fazer a utilização por qualquer pessoa, só que tenha condições, o mínimo de um treinamento possível. Então a brigada de incêndio é composta por moradores e funcionários, é trabalhado atendimento pré-hospitalar, né? Se acontece algum sinistro, acontece questão de incêndios, como ligar um hidrante, aonde que eu posso ligar o caminhão do bombeiro, onde fica o hidrante de recalque, né? Que é muito importante os brigadistas conhecer. Por que a gente fala dos brigadistas? Porque eu, como bombeiro, sou bombeiro civil. A gente, às vezes, vai fazer algumas visitas em obras, empresas, condomínios. A gente não conhece. O que eu falo? Eu pego uma pessoa, me leva a conhecer o seu condomínio. Você conhece onde você mora. Você conhece onde você trabalha. O bombeiro, aconteceu um sinistro. O bombeiro fala, cadê a brigada? Tem alguém da brigada? Tem. O brigadista sabe auxiliar o bombeiro aonde se tornar mais próximo para ele chegar. Muito importante isso. Por isso... Peraí, corta. Pode falar. Por isso que a gente precisa sempre ter uma brigada ativa, que conheça todos os cantos. Por isso que eu falo que os síndicos são muito importantes para isso. O síndico conhece cada buraquinho, sabe por onde entrar, por onde sair, por onde ir, por onde não ir. Se o hidrante funciona ou não funciona, tem isso também, né? Se tem água ou não tem água, né? Então a gente sempre precisa estar muito inteirado junto com o síndico. Por isso que a gente fala, o síndico, manutenção, pessoal da elétrica, é muito importante, principalmente os moradores, conhecer como funciona o sistema preventivo contra incêndio. E essa reciclagem, a gente imagina assim, o quão importante é, porque a gente está sob pressão no caso, né, de uma emergência, e a inteligência emocional, né? Então, assim, o que você pode estar sendo ano passado, às vezes você está passando alguma dificuldade, enfim, em particular, alguma coisa que você pode estar no momento que tem esse desafio. Então, a reciclagem é realmente muito importante. Sim, com certeza. Assim, a questão de evacuação e reciclagem, né? Quando a gente vai fazer evacuação num prédio, até quando a gente faz alguns simulados em condomínios grandes, a gente faz bastante questão de simulado, tem pessoas que entram em choque, se escondem embaixo de mesa, banheiro. Em vez de sair, não, elas se escondem. Por quê? Porque tem medo daquilo que possa vir a acontecer. Então é muito importante, sim, estar sempre reciclando, sempre conhecendo, sempre verificando, conhecendo as pessoas que estão no seu condomínio, seja elas moradores ou visitantes. Então é muito importante sempre saber o fluxo que está dentro do seu condomínio.
E quando a gente fala, por exemplo, desses treinamentos, Júlio, isso abrange os primeiros socorros também? Com certeza, com certeza. Atende lá desde a obstrução de vias aéreas, imobilização, questão de maca, até alguns treinamentos a gente ensina as pessoas até a ferir uma pressão arterial. E a gente, idosos, bebês... Com certeza. A gente fica preparado nesse sentido. Para 100% para atender. E outra coisa, Júlia, que no caso de incêndio, né, em relação a quando existe sinistro, quais são os primeiros passos a serem feitos? Primeiro passo, sempre 193. Ligar para a emergência. Aí depois, é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, a importância do síndico. Sempre desligar a energia. A hora que o bombeiro chega, a energia já está desligada. Se tem como começar o primeiro passo, seja ou com o extintor ou com o hidrante, para apagar o princípio de incêndio, ok. Um dos maiores causadores hoje de incêndios do mundo, nós temos dentro da nossa própria casa, sabia? Quer chutar qual ou não? Ai, não sei. O T, ou um Benjamin. Ah, sim. Uns conhecem como T, outros Benjamin. Botam lá ventilador, aquecedor, isso e aquilo outro, e automaticamente sobreaquece. Ainda mais como a gente tem alguns aí precisam de mais uma tomadinha, colocam mais um atrás, aí fica aquele emaranhado, ele sobreaquece automaticamente, as pessoas esquecem que a fiação para dentro do apartamento é 12,5. Então é uma fiação muito fina, onde começam os princípios de incêndio por causa de T. Os maiores princípios de incêndio hoje no mundo acontecem por causa do T, alguns conhecem como Benjamin, né? Sim. Então são os maiores causadores de princípios de incêndios do mundo hoje. Júlio, mas um T custa R$ 3,49, R$ 5,99? Pô, tem que comprar aquela régua com fusível, né? O filtro de linha. Meu, custa R$50? Meu Deus, de caro, R$50. Qual que é o preço de uma vida? Com certeza. E eu já ia falar assim, tá tendo muito patinete, outras situações assim, e muitas vezes os condomínios às vezes não estão nem preparados para tanta demanda, né? Isso mesmo. Os apartamentos também, garagens, criação né? Antiga. Isso mesmo, então sempre tem que estar muito atento a isso. E a gente às vezes vai fazer uma reforma e busca sempre explicar para o cliente essa questão dessa importância, né? Mas desde começar com a parte técnica também, de estar lá com engenheiro eletricista, fazendo essas análises, e ter um corpo técnico, até tem um arquiteto aqui que faz parte aqui da Condocasa, que ele fala assim, não adianta achar que projeto é barato, só que ele vai prevenir tanta coisa que vai se tornar barato no sentido da longevidade, né, de cada situação. A prevenção não é cara, a prevenção ela vale a pena. É aquilo que a gente fala, qual que é o preço de uma vida? A partir do momento que eu negligencio contra ela, ela passa a ter o valor daquela vida. Um T custa R$3,49, minha vida pode custar R$3,49. Mas a gente fala, um filtro de linha R$50, mas um sushi R$69,90 é barato. Uma pizza R$100 com a Coca-Cola junto, meu, super barato. Então a gente tem que entender o que tem preço e o que tem valor. A vida ela tem valor, então a gente precisa sim, sempre estar cuidando, prevenindo a questão da vida. Então aí a gente falou, por exemplo, só para revisar, 193, desliga todas as luzes e o brigadista entra em ação. Já entra em ação, sempre cuidando, questão de água contra a energia, por isso que sempre desliga a energia antes de começar apagar o princípio de incêndio, porque pode conduzir energia através da água, né? E quanto mais rápido for, mais as pessoas estiverem preparadas, mais rápido a gente consegue controlar o sinistro. E muitas vezes não vai chegar nem nesse sentido, porque já vai resolver ali. É isso mesmo, né? Porque às vezes o bombeiro vai chegar só para controlar a situação, mas muitas vezes os brigadistas dão conta sim do recado, porque a gente dá um treinamento bem puxado para eles. Questão de mangueira, hidrantes, como utilizar. A gente ensina a todos os moradores aonde desliga a energia, se tem gerador, aonde vai desligar o gerador também. É claro, lembrando que nem todas as pessoas são adequadas e apropriadas para desligar a energia. Por isso que o síndico tem que conhecer muito bem o sistema, se ele pode ou não pode, se tem que ser um eletricista com roupas especiais ou não. Júlio, se o sistema preventivo não está em dia, quais são os riscos que o síndico pode correr? Aí é um risco muito grande. Todo mundo paga seguro. A gente entende que o seguro foi feito para não ser pago, né? Para não usar. Para não usar, né? Para não ser pago mesmo. Aí a gente vai lá, eu pago um seguro milionário para ter tudo meu condomínio assegurado. Aí eu não cuido do hidrante, não cuido do extintor, o extintor está vencido há 2, 3 anos, mas está no verdinho. A gente entende que o Inmetro, o seguro vai atrás do Inmetro. Então, automaticamente, se o Inmetro fala que ele tem que ser feita a troca anual, ele tem que ser feita a troca anual.
Não pode passar 2, 3 anos, mas está pressurizado, ok. Mas se o Inmetro fez um estudo que ele tem que ser feito a troca todos os anos, por isso que existe a questão dos lacres que a gente falou. Ele tem que ser feito tanto a manutenção dos extintores e das mangueiras, do sistema preventivo. As portas corta-fogo também entram na questão do seguro, né, que elas têm que ser fechadas, elas não podem ficar abertas, por isso que é sempre muito importante os síndicos informar os moradores, né? Informar os moradores quando sublocar seus apartamentos, passar para eles também as regras, que as portas têm que ficar fechadas, os extintores não foram feitos para brincar, e sim para se precisar algum dia fazer a utilização. Muito bom. E lembrando outra coisa, nunca colocar nada embaixo dos extintores, nem hidrantes. Muito menos aqueles vasos bonitos, né, nas portas dos houses. A gente precisa ser redundante, realmente essa questão de estar apavorado ali no momento e não saber para onde ir. E Júlia, assim, na hora de contratar os critérios, né, da empresa que faz a manutenção, você pode citar alguns critérios? Posso. Primeiro passo, saber se a empresa é credenciada no Inmetro. Ponto. E outro passo bem importante, vai conhecer a empresa. Se a empresa realmente é credenciada no Inmetro, se ela faz a troca dos pós, se ela faz a troca dos anéis, se é uma empresa íntegra realmente e honesta. Porque a gente sabe que hoje, não julgando algumas empresas, mas no contexto geral, que a gente sempre tem um jeitinho brasileiro. Então eu digo, conheça a empresa que você vai fazer a recarga dos extintores. E a manutenção das suas mangueiras também, se é feito o teste ou não. Tem que ficar ligado, porque sempre tem algumas máfias, algumas coisas realmente que acabam trazendo esse risco. E, Júlio, assim, para a gente concluir aqui, que na verdade eu tenho muitas perguntas, né? Ainda mais que a gente atua também com arquitetura, engenharia, mas a gente vai te convidar, se for possível, para também tirar mais algumas dúvidas em relação às portas e tudo mais. Mas, assim, para deixar uma mensagem que a gente sabe esse papel tão inspirador, inclusive, que a gente tem na sociedade, né? Algum case que você pode contar da influência que tem na vida de outras pessoas? Assim, né? Muitas pessoas hoje se inspiram no bombeiro. Muitas vezes, né, o bombeiro, sim, ele é inspiração para muitas pessoas, né? Além do profissional, a gente tem que aprender a amar todas as pessoas sem olhar a quem. Independente se a pessoa está bêbada ou não está, ou está com uma crise de pânico ou não está, ou está fazendo uma manha ou não está, ou se é rico ou se é pobre, se é cheiroso ou é fedido. A gente tem que amar todas as pessoas, independente da situação dela. Sempre lembrando, eu escolhi essa profissão, a vítima não escolheu ser uma vítima. Então eu digo para todo mundo, para todos, né? Nós estamos aqui para servir a população, mesmo eu sendo bombeiro civil, trabalhando dentro de plantas, dando treinamento e assim por diante, a gente está ali para ensinar as pessoas a amar a outra pessoa, independente da sua situação. É isso aí, eu quero te agradecer realmente, já usei 2 vezes, infelizmente, vamos dizer assim, mas realmente felizmente foi super bem atendida, né? E agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês. Realmente a gente sabe aí como é uma das profissões mais importantes que a gente tem aí na sociedade. Show de bola, eu digo, precisando, a gente sempre está à disposição. Muito obrigada a vocês também. Deixem um like aí pra gente, escreva aí pra gente quais são as suas dúvidas em relação a Santa Catarina, principalmente, né? A gente sabe que tem algumas normas realmente muito específicas, e a gente agradece vocês acompanharem o Condomeeting, a Condocasa nas redes sociais, visitem também a Condocasa no metaverso, no site, revista chegando por aí, a gente sempre traz novidades para vocês. Até mais! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.